No nome do Senhor Jesus, Papai querido, Papai Santo, estamos em tua casa e te agradecemos pelo privilégio de estar aqui nesta noite e poder declarar, falar direto com o Santo do Santo, Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Pai, muito obrigada por essa oportunidade de poder levantar a minha voz e clamar a Ti junto com a tua igreja pelas famílias. Senhor, as famílias foram formadas pelo Senhor no Jardim do Éden. A família é importante para o Senhor. Por isso, neste momento, esta igreja declara, Senhor, este clamor. As famílias, em nome de Jesus, nós clamamos. Vai visitando cada família que já passou por este lugar. Senhor, a nossa família no Brasil. Senhor, as famílias que estão clamando neste momento. Senhor, as famílias todas precisam de Ti. Pai, em nome de Jesus, venha colocar entre as famílias um espírito manso, um espírito confiante, um espírito de obediência. Senhor, venha transformar a vida das famílias. Senhor, entre e repreende todo espírito do divórcio. Senhor, todo o mal que Satanás quer destruir as famílias. Neste momento, essa igreja levanta em oração e repreende em nome de Jesus. A família é abençoada por Deus. A família é uma bênção. A família faz parte do reino. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós determinamos as famílias unidas, as famílias te servindo, as famílias sendo guardadas por Ti. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, Senhor, que as famílias, a partir desse momento, elas fazem parte do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Neste momento é um momento de agradecimento. Tem alguém que quer dar algum agradecimento? Ou tem alguém que tem algum testemunho que queira dar? Amém. Aleluia, Jesus. Não? Aleluia. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o Ismael passou por um processo de doença e nós fizemos umas aplicações para um plano de saúde e não foi aprovado. E nós continuamos orando e continuamos batalhando. E essa semana chegou a resposta daquele hospital só de criança. Aprovaram só um exame só. Com todos os descontos, ele custaria $830. Com todos os descontos, porque ele custava $3.600. Só um exame. E essa semana eles aprovaram, fizeram todos os exames de Ismael. E ainda mandaram mais uma carta dizendo que querem táxis, que nós vamos fazer essa semana, que eles vão continuar pagando até os remédios do Ismael. E isso é uma grande honra. Isso é um Deus vivo, é um Deus que ouve o nosso clamor. Porque o Ismael não é americano. O Ismael é brasileiro. Eles disseram que o Ismael não tinha direito. E a escola fez aplicação, a escola batalhou junto com a gente. A escola ajudou, eles ligaram. Eles diziam, não pode, os pais têm que pagar. E a dívida já ia para mais de $8 mil de tanto exame e de tanto médico que nós víamos. Porque o Ismael teve um processo dentro da boca, que aí ficou todo mundo doido. Inclusive a escola não sabia o que fazer para resolver aquela situação. E recebemos a vitória. E eu creio que isso é só o começo. Que Deus vai dar muito e muito mais vitória. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. A palavra do Senhor nos disse: aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Senhor, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? E assim somos nós, quando a gente confia em Deus, nós temos a resposta. Enquanto a gente achar que a gente pode fazer com as nossas próprias mãos, enquanto a gente achar que a gente tem a capacidade de fazer com as nossas próprias mãos, que nós podemos pagar fazer aquilo, aí Deus não age, porque Deus age no impossível. Amém? É uma bênção maravilhosa, Vânia. E nós temos visto o esforço deles aqui na igreja. Não só deles, mas de todos. Porque a palavra de Deus, quanto mais a gente busca, mais provada a gente é, mais, sabe, quanto mais a gente busca, Deus responde mais. Né? E nós temos visto o trabalhar de Deus aqui nessa igreja. Nós temos visto vidas transformadas, Deus operando milagres aqui. Amém. Então não há como, assim, não agradecer a Deus realmente por tudo, né? Pelas semanas de trabalhos que Ele tem abrido as portas, pelos livramentos que Ele tem dado a gente para essas BR afora, né? E Deus tem nos guardado, porque Ele acampa os anjos deles ao redor daqueles que o servem e o temem. Amém? Neste momento, nosso irmão Sebastião estará com a oportunidade para trazer as palavras de Deus no texto.
saúde os irmãos da igreja com a paz do Senhor. Irmãos, eu louvo a Deus porque eu tenho visto a luta do pastor Mazalânia. Eu tive morando lá com ele, então a gente fica realmente maravilhado com as coisas de Deus, porque a luta deles é muito grande. Só a gente que já morou com eles lá e todos vê, né? Todos vê o que eles passam no dia a dia, realmente com Israel, e tem que trabalhar, e tem que correr atrás das coisas da igreja. Então a luta é muito grande. Isso não quer dizer também, irmãos, todos nós temos testemunhos para contar, porque a todo instante que nós deitamos e amanhecemos, nós temos que dar glória a Deus por nossos filhos estar com saúde. Então todos nós temos bênçãos para poder agradecer a Deus por o que tem feito por todos nós. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um versículo que se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 17. Mateus, capítulo 5, versículo 17. Amém? Mateus 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim a derrogar, mas cumprir. Amém? Amém. Irmãos, muitas vezes a gente estuda, nós buscamos na palavra de Deus, mas Deus fala, né, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E Jesus, ele veio ao mundo para cumprir a lei. Ele não veio ao mundo para mudar a lei, para desfazer a lei. Como estaria meu coração se eu não estivesse sendo fiel a Deus? Se eu não estivesse fazendo a minha parte com Deus? Como estariam nossos corações se nós não estivéssemos fazendo o que a lei nos manda? Se nós não estivéssemos cumprindo as nossas obrigações na casa do Senhor? Se nós não estivéssemos cumprindo as nossas obrigações na nossa casa? Se nós não estivéssemos cumprindo as nossas obrigações no nosso trabalho? Se nós não estivéssemos cumprindo as nossas obrigações com as nossas famílias? Como que estaria o nosso coração se nós não estivéssemos sendo fiel a Deus? Porque muita coisa, irmãos, não vai tirar a sua salvação. Mas eu tenho certeza que quando nós deixamos de fazer muitas coisas também que está dentro da Bíblia, ela mexe com o nosso coração. Ela fica perturbando. Por exemplo, se eu venho na igreja, talvez eu não tenho o dízimo, mas eu sei que eu tenho dinheiro no banco. Eu sei que eu tenho dinheiro no banco. Então, eu olho, falando de mim, eu tenho que pegar um pouco de dinheiro, irmão, emprestado no Paulo Sérgio, para mim dar o meu dízimo. Porque se eu não der o meu dízimo, eu fico com aquilo, eu fico pensando aquilo na semana, mas eu não dei o meu dízimo no meu dízimo que eu ganhei o dinheiro essa semana. Eu não dei o meu dízimo. Então, isso para mim, isso fica me mexendo comigo a semana toda. Eu não sei se todos são assim, né? Mas quando a gente anda correto com as coisas de Deus, você pode colocar sua cabeça no travesseiro, você pode deitar, e você acorda com um pensamento totalmente pensando no dia, nas coisas que você vai fazer com mais facilidade. E quando nós ficamos com dívida a Deus, nós ficamos com aquilo na cabeça, e nós estamos pensando em coisas boas para frente, nós estamos pensando ainda naquilo que nós deixamos para trás, que nós deixamos de cumprir com o Senhor Jesus. E Jesus veio para cumprir a lei, Ele não veio para mudar a lei. E nós podemos fazer muito mais, assim diz a palavra do Senhor. Se nós podemos fazer muito mais, nós também temos que fazer as coisas certas. Nós temos que fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que vai agradar, que vai deixar nosso coração, um coração como limpo, um coração ciente que nós estamos andando na presença do Senhor e fazendo as coisas certas. Porque tem muitas coisas, como diz, não vai tirar a sua salvação. Mas, se nós continuarmos não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo, vai chegar uma hora que você também vai ter dúvida. Você vai achar que você não está fazendo as coisas corretas para Deus.
E isso o inimigo começa a querer tomar conta, querer tomar aquilo que é de Deus, querer fazer com que o joio comece a crescer e aquilo vai se multiplicando dentro de você. Mas você acha que não, você está com uma barreira, que aí você tem que dobrar o seu joelho e tem que orar para que Deus venha reverter toda essa história. Então nós não podemos deixar que cheguemos a esse ponto. Nós temos que ser fiel a Deus, nós temos que fazer aquilo que está dentro da palavra. É o que a palavra diz. Muitas vezes nós buscamos muitos estudos e achamos que os estudos trazem uma controvérsia, talvez colocam mais coisas nas cabeças de nós, que às vezes deixamos nós em dúvida. Mas o que está escrito na palavra, ela não tem dúvida, irmão. O que está escrito aqui é verdadeiro. O que está escrito foi inspirado por Deus. Então é aqui que nós temos que buscar o certo, o errado, para que nós possamos chegar diante de Deus com nossas mãos limpas, com as nossas mãos cheias de coisas boas que nós fizemos com nossas próprias mãos. Amém? E nesse momento eu agradeço a igreja, porque os irmãos aqui têm sido fiel, graças a Deus. Não tem faltado nada na nossa casa. Aqui todo mundo tem cumprido com as suas obrigações, todo mundo tem sido fiel no dízimo, nas ofertas. Amém. E que se tem alguém, irmãos, que nesta noite, às vezes não tem a sua oferta, o seu dízimo, não fique preocupado, não fique desanimado. Entregue o teu coração a Deus. Amém. Que seja fiel a Deus, de sinceridade, porque Deus não precisa do teu dinheiro, Deus não precisa, Deus precisa do seu coração. Amém. Deus quer saber aonde está o teu coração. É isso que o Senhor Deus procura de cada um de nós. E eu agradeço a igreja também, porque a igreja tem orado, a igreja tem buscado em oração. É por isso que Deus tem honrado essa igreja, não tem deixado faltar o pão para a cantina, não tem deixado faltar o dinheiro do aluguel, não tem deixado faltar o dinheiro para fazer uma missão, não tem deixado faltar o dinheiro quando o irmão às vezes está passando por dificuldade. Então sempre, graças a Deus, sempre nós temos um pouquinho que possa ajudar a pessoa até que ele comece a caminhar com o Espírito Santo. E é isso que nós temos que fazer. Assim como aquele discípulo vendeu, trouxe suas propriedades e dividiu aquele dinheiro para aqueles cristãos que eles necessitavam, assim também temos que sermos nós. Se nós temos um trabalho, não tem alguém novato aqui na igreja, não tem trabalho, não custa nada nós dividirmos o nosso dia com esse irmão. Eu acho que não é nada demais. Porque quem multiplica em nossa vida é o Senhor Jesus. Quem nos dá o trabalho todo dia é o Senhor Jesus. Se nós pegarmos um dia do nosso trabalho e levar uma irmã, oi irmã, vamos trabalhar comigo, porque eu não posso te dar trabalho todo dia. Mas eu sei que se você trabalhando hoje, amanhã, com certeza Deus vai proverá outra coisa para você. E assim, de mão em mão, de bênção em bênção, de glória em glória, é que nós vamos ajudando o nosso irmão a caminhar. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Eu louvo e agradeço a Deus pela igreja, porque essa igreja aqui é uma igreja unida, é uma igreja que tem buscado as coisas de Deus e tem tido entendimento dessas coisas. Amém? Nesse momento, ficam de pé, eu vou estar orando por dízimo oferta e em seguida nós vamos estar louvando a igreja. Pai querido, Pai santo, eu louvo e te agradeço, Senhor, por tudo que Tu és, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Por tudo que o Senhor tem enviado, Senhor, à tua casa, as almas, Senhor, que o Senhor tem trazido na tua casa, Senhor. Obrigado. Ó, Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, que o Senhor tem deixado faltar o pão em nossas casas, Senhor. O Senhor tem suprido as nossas famílias necessidades, Senhor. O Senhor tem guardado as nossas famílias, Senhor. E nesse momento nós te agradecemos, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas, Senhor, que os seus irmãos vão trazer aqui, Senhor. Ó, Pai querido, que o Senhor continue multiplicando, Senhor, na vida de cada um, Senhor, o pão, Senhor, as vestes, Senhor. Que o Senhor venha suprir, Pai, a necessidade de cada um, Senhor. Ó, Pai, nós não queremos, Pai, ser além daquilo, Pai, que nós vemos aí, Senhor. Tantos falsos profetas, é verdade, aqueles que têm muito, Senhor, e não têm destruído os teus pão com os teus irmãos, Senhor, que não têm quase nada, Pai. Nós queremos ser aqueles que têm a pouco, Senhor, mas aqueles que saibam distribuir o pouco com todos os irmãos, Pai. Por isso eu te agradeço, Senhor. Abençoa, Pai, cada um, Senhor, que vai dizimar e ofertar aqui nessa frente, Senhor. E aqueles também que não têm, Senhor, o que ofertar, Pai. Que o teu coração, Senhor, seja oferta para ti. Amém. E que o Senhor possa receber dele, Pai, com sinceridade, Senhor.
E com certeza o Senhor vai continuar multiplicando, Pai, a cada dia, Pai, o Espírito na vida dele, Pai, o amor no coração, Senhor. Porque nós conhecemos o Deus que nós servimos, Senhor. Nós te pedimos, Pai, também, Senhor, o Senhor repreenda o devorador, Senhor, o gafanhoto, ela custa, Senhor. Que ela não venha, Pai, desfazer as coisas das mãos dos teus filhos, Senhor. Que é para a honra e glória do teu nome, Pai. É tudo que nós te pedimos e te agradecemos nesta noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Louvar e bendizer o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome. Oh, Espírito de Deus. Oh, aleluia. Amém, Senhor. Salve é o teu nome, Senhor. Vai digno, Pai. Ó, Queremos te louvar, Pai. aleluia, Jesus. Tu és fiel, né? Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me nele te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há
bendizer o teu nome, ó Pai. Queremos o teu nome Tudo que temos pertence a ti, ó Pai. Tu dá-nos força, saúde para que possamos ganhar. Então tudo pertence a ti. Só devemos agradecer a ti, somente a ti. Glória ao teu nome, Jesus. Santo, santo é o teu nome. Glória a Deus. Baby. Baby. Oh, Jesus. E possamos clamar ao Senhor, porque Ele ouve os nossos clamor. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Celestial é poderoso. Clamamos a ti, ó Pai, porque sabemos que todo é nosso clamor, ó Pai. Agradecemos a ti, ó Pai, porque tu és fiel, ó Pai. Glória ao teu nome. Mestre, O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que nem vou vencer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na rua do meu barco, eu sei que não estou só. E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Talvez estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei, Pai, que tu vem me ajudar. Oh, aleluia, Jesus. Eu sei que não estou só. E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céu e terra se prostram pra te adorar. O presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar,
porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Creio que você não está só, mesmo que você esteja passando pelo um vento forte, mas creio que Ele está contigo no barco, você não está só. Creia nisso e você pode clamar porque Ele ouve. Em nome de Jesus, eu creio, meu Deus, porque Ele me ouve. Glória a Deus, em nome de Jesus, agradecemos o Teu nome. Em nome de Jesus, crendo, porque quando cantamos o hino da vitória, irmãos, pode passar por problema que for, mas temos certeza que vamos atravessar o mar e estaremos com a nossa vitória na mão. Em nome de Jesus. Cremos na vitória com Glória a Deus. Tu és fiel. Tu és o Deus da vitória. Glória a Deus. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama este homem com fé, corre e abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. Era todas mais difícil que ele mais te fez. Ao chamar este homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se casares no passado, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado, tanto estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, corre e abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É das obras mais difíceis que ele mais te fez. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se as águas do passado não vão te afogar. Abra como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou.
de Jesus, eu creio na minha vitória, eu creio na vitória da tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Vai roubar a máquina, mãe. Glória a Deus. Amém? Pessoal da igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Estão felizes? Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, a minha alma está triste. O espírito está alegre, mas a alma está um pouco triste. Amém? E existe uma razão para isso, porque a alma se preocupa com almas. Amém? O espírito sabe para onde vai. As pessoas que visitaram não estão aqui hoje, por isso minha alma está um pouco triste. Amém? Amanhã, quem tiver o telefone da Viviane, ligue para ela. Amém? Fala para ela que nós sentimos a falta dela. Amém? O Saulo, faz 2 domingos que ele não vem. Domingo passado ele disse que estava arrebentado, né, irmãos? Mas, amém. Pediu o trabalho, Deus preparou, né? Deus ouve as orações e o esforço que a igreja tem feito, amém? Porque foram irmãos que Deus usou para poder ajudar ele a encontrar aquele trabalho no qual ele está. E a esposa dele, durante essa semana também, quando foi sexta-feira, ela é jovem, mas vê ela toda quebrada, parecia que estava moída, parecia que tinha ido até o Getsemane, estava toda moída, mexia, era só assim que eu vi. Aí a mãe falava assim: junta os pedaços, né, filho? Junta os pedaços, porque ainda está viva. Amém? Glória a Deus. Mas vamos continuar orando e a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Estou feliz por ver a Kelly aqui, glórias a Deus. Estava olhando ali, né, irmãos, como passa rápido o tempo, né? A Jéssica já está quase do tamanho da mãe dela, né? É o que às vezes eu digo: não é difícil ficar do nosso tamanho, né, Kelly? É tão fácil chegar até o nosso tamanho, amém? Glória a Deus. Logo, logo o Ismael está tomando água aqui em cima, né? E a Jéssica também. Glória a Deus, aleluia. E louva a Deus pela vida da Célia, que não tem uma vez que a gente fala que a Célia não diz: eu não largo o pé da Kelly. Eu não largo, porque ela não é minha, ela é de Jesus. Glória a Deus. É bom, irmãos? É bom, porque a Bíblia nos mostra muito bem que a nossa vitória não está no começo, nem no meio, está no fim. Glória a Deus. Então, vamos continuar orando, acreditando que Deus nunca vai deixar de ser fiel. Eu posso falhar, eu posso ter defeitos, eu posso ser o pior homem da face da terra, mas Deus continua me olhando com os mesmos olhos que Ele sempre olhou para a humanidade. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu fiquei muito feliz. Eu sempre digo para os irmãos que quando eu emociono, se for alegria eu choro, tristeza eu não choro, mas de alegria sim. Na hora que a Vânia lembrou de contar esta bênção, que o mais interessante é que 3 dias antes nós recebemos uma carta, só uma folha, essa escrita toda em espanhol, dizendo que não havia nada sido aprovado, que nós levássemos os táxis de 2011. Eu falei: Vânia, nós ainda não fizemos, então não temos como levar. 2 dias depois chegou a carta, 2 cartas, uma em inglês e uma em espanhol, dizendo que está aprovado e que a gente levasse os táxis de 2011 para que eles pudessem continuar com o trabalho que eles estão fazendo. Amém? Ali foi, para a glória de Deus, foi o local onde nós tivemos o melhor atendimento. Eu contei que na igreja não tinha mais aonde ir, já tinha ido 4 dias antes nesse hospital que tem ali na Grammy, no DePaul, e ali a médica, ela não deu o mínimo de atenção. Quando eu disse para ela, eu falei: olha, ele já teve esse problema. Ela disse: eu estou vendo aqui na ficha que já teve esse mesmo problema durante 2 vezes. Eu falei: então, e na primeira vez
foi difícil, mas na segunda vez foi imediato, acabou o problema. Aí ela disse, o que o senhor quer dizer com isso? É que esse medicamento que deram para ele foi muito bom. Foi o Keflex e esse outro que está. Ele olhou para mim e disse, eu sou a médica. Eu falei, amém. 3 dias depois eu fui obrigado a ligar para o 911, porque eu não tinha mais, eu não sabia mais o que fazer. Aí a ambulância chegou lá em casa e o paramédico disse para mim, falou, não, isso não é caso de você chamar o 911. Eu falei, é sim. Eu falei, é porque eu não sei. Eu não sei mais o que fazer. Eu peguei os papéis, mostrei para ele, falei, quantos dias tem que eu fui no médico? Eu não sei outro endereço que eu possa ir. Aí ele pegou e me deu o endereço. Eu fui, nós ficamos lá 4 horas e meia a primeira vez. Aí depois tivemos que voltar lá, ficamos mais 3 horas. E para a glória de Deus, conforme nós sempre oramos para que Deus use os médicos, porque nós confiamos em Deus 100%. E na medicina, porque foi Deus quem deixou. Não é? Toda vez que eu vou dar um remédio, seja para qualquer pessoa que for, eu falo, Senhor, eu estou dando esse remédio, mas para mim a essência dele é o Senhor. Porque nós confiamos em Deus e sabemos que Ele nos outorgou como autoridade sobre a doença dos médicos. Então temos que recorrer a Ele. Nós somos crentes, não é que eu sou crente de agora, não, desde quando eu aceitei Jesus, comecei a caminhar, eu sempre acreditei desta maneira, que Ele é Deus do impossível. O impossível está em nossas mãos. É nossas mãos nos agirmos, é nós movimentarmos e fazer. E aquilo que é para Ele fazer, nós só temos que confiar, depositar nas mãos dEle, e Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. Não abre sua Bíblia. Vamos abrir nossa Bíblia no livro que escreveu Lucas. Glória a Deus. Capítulo de número 18. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Lucas capítulo 18. Oh, aleluia, Jesus. E o versículo de número 10. 10, 11 e o 12. Amém? Amém. Glória a Jesus. A minha Bíblia diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. 19. Amém? Lucas 19. Amém? Perdão. Louvado seja Deus. Glória a Deus. 10, 11, 12 e o 13. Amém? Vamos ler de novo. Amém? Louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz assim: lembra onde caíste. Amém? Então por isso vamos ler. Eu vou ler outra vez. Amém? Para aprender a falar certo o capítulo. Glória a Deus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu de uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E o versículo 13 diz assim: e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Amém? Irmãos, é tão bom. É tão bom quando nós falamos com pessoas que já conhecem a palavra de Deus, porque aquilo que nós lemos, o Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar. Então há uma facilidade para nós
aprendermos mais do Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é como aqueles vasos que havia na mão daquela viúva. Era os vasos que ela havia arrumado emprestado. Porque o profeta disse para ela, olha, busca vasos quantos você puder. Ela só tinha um pouco de azeite. E o profeta, segundo a palavra de Deus, ele disse, olha, quantos vasos você puder arranjar, você arranja e traz. E ela acreditou naquilo que o profeta havia dito, arrumou vasos com a vizinhança, entrou para dentro de casa e fechou a porta. E a obra começou a se realizar. E sabe por que os vasos pararam de ser cheios? Não foi porque o óleo que ela tinha, o azeite que ela tinha, havia acabado. Não. A Bíblia diz que foi porque acabaram os seus vasos. Ela acreditou na palavra. E o que nós acabamos de ler, eu gosto de tudo que se trata, de que é Bíblia. Eu gosto porque sempre a Bíblia explica ela própria. E por ela explicar ela própria, nós sempre encontramos algo dentro dela que faz com que nós cresçamos mais, que cresce mais em nós a confiança que nós depositamos em Deus e a certeza de que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu um dia. E nós, quando lemos este versículo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós sabemos que a igreja de Jesus Cristo, a igreja que Jesus formou na terra, esta igreja que hoje caminha na terra, ela foi formada aparentemente daquilo que estava jogado no lixo, aquilo que estava desprezado, aquilo que não servia para mais nada. Porque nós vemos no Evangelho que escreveu Marcos, o capítulo de número 2. No capítulo número 2 do Evangelho que Marcos escreveu, ele relata uma qualidade da igreja que Jesus escolheu, que jamais eu escolheria. Que jamais um de nós que está aqui escolheríamos. Se eu disser que eu escolheria o que Jesus escolheu, eu estaria mentindo, e a Bíblia diz que isto não faz parte dos filhos de Deus, mentir. Porque havia em uma cidade um homem que tinha 38 anos, 18 anos, melhor dizendo, ele estava preso com uma paralisia. Aquele homem, ele não podia se movimentar. Ele não podia se locomover de um lado para outro. Aí nós lemos no versículo que diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aquele homem, ele não tinha mais nenhum prestígio, nem para a sua própria família. Até para a sua própria família ele era um peso, ele era uma dificuldade. Ele era paralítico, ele não tinha como se mover. Ele dependia de todos para tudo. Ao ponto de que quando Jesus chegou na cidade, 4 amigos dele, a Bíblia não diz se esses homens, a Bíblia não diz o nome desses homens. Porque para o Senhor não importa que quando nós viermos a fazer alguma coisa, nós não temos que pegar na buzina e soprar nela e dizer, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Então a Bíblia não fala sobre esses 4 homens que levaram esse paralítico. E o que mais chama a atenção desses 4 homens, que eles confiavam em Jesus e queriam ver esse paralítico livre daquela paralisia. Ele queria ver este paralítico
com a condição de estar diante de Jesus, glorificando a Ele. Porque quando eles chegaram, não tinha como eles entrarem pelas portas. Não tinha como eles entrarem com aquele homem pelas portas de onde Jesus estava. Porque estava cheia a casa de Jesus. E quando eles viram que não tinha jeito, eles não mediram esforço. Eles falaram: olha, nós vamos providenciar um meio, mas que ele tem que chegar até Jesus, ele precisa chegar até Jesus. Eles subiram no telhado, a Bíblia não fala como foi que eles subiram. E também nós sabemos que não era um telhado comum. Porque o telhado, aqui na América nós temos um pouquinho da noção do que era também um telhado nos tempos de Jesus. Era feito não era feito com madeira conforme se faz aqui, mas era feito com palha e depois betumado. E o betume, ele é tirado, é derivado de petróleo. Quando ele endurece, quando ele seca, é quase impossível penetrar com facilidade. E quando ele esquenta, ninguém consegue ficar em cima. Como aqueles homens fizeram para descer este paralítico no meio daquela multidão. A Bíblia também não diz, ela só diz que ele chegou até a frente de Jesus. E chegando ele até a frente de Jesus, Jesus podia muito bem dizer: olha, tira este paralítico aqui da minha frente. Jesus podia muito bem dizer: olha, ele não presta para mais nada, ele não serve mais para a sociedade. A família dele já desprezou ele, já deixou ele para lá. Só vai lá para acudir ele na hora das necessidades dele. Talvez na hora do desespero dele, por não poder sair daquela cama onde ele estava entrevado em cima dela. Talvez ele chamasse por alguém, talvez as pessoas já estivessem tão acostumadas de ouvir ele chamar, que não davam crédito, diziam: olha, espera um pouco. Mas quando ele chegou na frente de Jesus, Jesus não mandou esperar. Jesus não reclamou e olhou para ele. E o mais importante, que neste mesmo capítulo de número 2, de Marcos, no versículo 10, diz assim: olha, ora, porque até então já havia questionamento no meio do povo. E Jesus, com toda a autoridade que ele tinha e tem, porque ele nunca deixou de ter. Jesus não teve autoridade só no tempo que ele estava andando aqui no corpo carnal, não. Jesus só não teve autoridade quando ele estava aqui no seu ministério, ele teve antes. E ele teve também no ministério. E essa autoridade eterna, ela nunca vai passar. Aí, conhecendo o coração dos homens, ele diz o seguinte no versículo de número 10. Ora, eu vou ilustrar o versículo, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico. Versículo 11. A ti te digo: levanta-te, toma a tua cama e anda. Toma a tua cama e vai para a tua casa. Pega a tua cama e faça dela agora o seu primeiro exercício de libertação. Foi uma das pessoas que Jesus escolheu. Foi uma das qualidades que Jesus olhou e disse: daqui eu posso tirar boa coisa para a igreja. Por aqui eu posso começar a formar o reino que ele veio para estabelecer na terra. Ainda existem pessoas que estão esperando, e não são poucas, que estão esperando o reino de Jesus ser estabelecido na terra. O reino de Jesus começou a partir do momento em que ele veio, anunciou o reino e as pessoas acreditaram. Ele diz, em uma de suas mensagens, ele diz: a voz é chegada o reino dos céus. Ele estava anunciando.
E o reino do céu é formado por aqueles que acreditam que Jesus é rei. Não se forma um diplomata de um dia para o outro. Ninguém se forma, parece que foi o Max que disse aqui, que começou a estudar, desde os 2 anos e nunca mais parou. Ele continua estudando. Porque ele quer se formar em alguma coisa, ele quer conhecer alguma coisa. E assim também o reino do Senhor é formado. Mas Jesus, ele não parou por aí não. Ele continuou formando a igreja daquilo que os homens haviam rejeitado. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 9, no versículo 1, Jesus deparou com uma pessoa, com um homem, e também era cego, e não era cego de pouco tempo, não era cego de nascença. É que cego um cego. Hoje nós vemos cego andando sozinho, atravessando avenidas movimentadas. Nós vemos cegos sendo guiados por cachorros até. Cachorros ensinados para guiar. Mas naquele tempo não tinha esses recursos. A única coisa que servia o cego era para pedir esmolas. Era amaldiçoado. Mas quando esse homem chegou diante de Jesus, quando Jesus deparou com este homem, a primeira pergunta que foi feita, Evangelho de João, capítulo 9. Quem pecou, Jesus? Foi ele que pecou no ventre, ou foi o pai ou a mãe dele que pecou? Jesus disse claramente: não, este nasceu desta forma, para que a glória de Deus manifestasse sobre ele. Como será que era a vida deste homem na casa dele? Como será que era a vida dele diante daquelas pessoas que o rodearam? Talvez muitas pessoas passaram a conhecer, porque cego marca ponto. Hoje não mais, mas os cegos marcavam ponto para pedir esmola, para pedir ajuda. Hoje não mais. Talvez as pessoas já conheciam o ponto daquele cego, eles começavam a sair da volta. Mas a Bíblia diz que nós não devemos desviar. Se alguém lhe pedir, a Bíblia diz que nós não devemos desviar dele. E quando Jesus, aproximando deste homem este que também para a sociedade nada valia, era cego. Nós temos aqui um paralítico e também um cego que Jesus disse: olha, a glória de Deus é para ser manifesta nessas coisas. Aquilo que já estava perdido. E Jesus continuou, não quebrando a regra, mas fazendo uma nova regra. A regra daquilo que não presta, ser prestado. E quando ele, no Salmo 38, é aquilo que eu disse, a Bíblia, ela é completa. A Bíblia só não é completa para aqueles que não acreditam nela 100%. Então, quando Jesus, aqui no Novo Testamento, no tempo da graça, ele encontrou com um mudo, que também tinha uma dificuldade muito grande para falar. Só da pessoa ser, eu falei mudo e dificuldade para falar, é natural, né? É natural. Mas surdo, e ainda tinha dificuldade para falar. Esse homem, ele era quase mudo, surdo e quase mudo. Tem algum dos evangelhos diz que ele era mudo, surdo e mudo. Mas este versículo do Salmo 38, versículo 13, diz assim, olha: mas eu, como surdo, não ouvia. Era como mudo, que não abria a boca. Mas quando Jesus deparou com esse rapaz, que
que era surdo e tinha grande dificuldade para falar. Jesus só fez uma coisa interessante. Que existem coisas que é para fazer de público. Mas existem coisas que era para fazer na intimidade. Nós vemos que Jesus, por 3 vezes, ele quis ficar só na hora de fazer o milagre. Quando ele pegou aquele surdo e que não falava muito bem, ele entrou dentro do quarto, tirou ele sozinho para um lado e colocou o dedo nos ouvidos dele e disse: Efratá, abre-te. E o homem saiu de lá. Olha que Jesus pôs o dedo no ouvido, não foi na boca. O homem saiu de lá ouvindo e falando perfeitamente. E nós sabemos que as questões são muitas. Aqui nesse caso desse cego, houve uma luta tão grande que eles começaram a questionar não somente o milagre, mas questionar aquele que recebeu o milagre e a família também que receberam o milagre. Porque pegaram ele e levaram até os pais dele para perguntar: é esse o seu filho que era cego? Os pais, como eram religiosos, eles simplesmente disseram: olha, ele já tem idade suficiente, ele já é de maior, pergunta para ele mesmo. Queriam se livrar da situação. Tinham medo de glorificar a Deus. Mas Jesus, ele não está preocupado, porque a glória é dele. Se eu glorificar a Jesus, ele é glorificado. Se eu não glorificar, ele é glorificado, porque a glória está nele. Então ele não estava preocupado, ele estava preocupado em fazer o que ele fez, que era nos pegar e mexer com o nosso ego, e mexer com o ego dos homens que não queriam mudar a sua posição. E não havia uma forma mais linda de demonstrar quem estava diante dos homens, se não fosse através dos milagres para chamar a atenção. Porque quando se opera um milagre, porque infelizmente, igreja, toda a humanidade está atrás de buscar uma solução para o seu problema aqui na Terra. É toda a humanidade. Não somos só nós. Não somos o único neste barco. Mas louvado seja Deus, que fez com que esta palavra entrasse em nosso coração, e nós entendêssemos que maior para nós é o que está escondido com Deus. Jesus, 3 qualidades para a igreja dele: não prestar, paralítico, cego, surdo e mudo. E me chamou muito a atenção. Me chamou muito a atenção quando eu estava, desde sexta-feira, eu tenho meditado no que eu estou falando aqui hoje. Eu até fiquei muito bravo com Ismael sexta-feira, porque eu deixei o estudo pronto na tela do computador. Quando terminou a oração, ele tinha apagado tudo. Ele até tentou escrever. Sério, se você viu o que ele escreveu no computador lá depois. Ele misturou inglês com espanhol e com português, tentando escrever sobre as coisas de Deus. Foi uma confusão terrível. Eu falei: Jesus, isso é língua estranha. Falei: essa língua daí, eu não sei que língua que é, mas eu estou vendo alguma coisa aí que é do céu. Amém? Porque o Espírito Santo apertou ele. E me chamou muito a atenção de uma coisa que chamou também a atenção de Jesus naqueles tempos.
Não foram só esses 3. A quarta qualidade de que Jesus escolheu para a sua igreja está em Lucas 14, que fala de um hidrópico, hidropisia. Eu até perguntei para a Célia e até comentei um pouco com ela, porque eu comecei a buscar o que é a hidropisia. Irmão, se nós pegarmos e amarrarmos um elástico em nosso braço, uma parte vai ficar sem sangue, e a outra parte vai crescer. E no que eu busquei, diz assim, olha, vou ler o versículo que está em Lucas 14, que é o versículo 2, que diz assim: eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. A hidropisia é causada por distúrbios na circulação do sangue. A hidropisia pode ter uma distribuição generalizada, ocorrendo em quase todas as partes do corpo, ou pode ser local, isto é, apresentar-se em uma parte apenas do corpo. A hidropisia geral dá-se o nome de anasarca. A hidropisia é mais comum no abdômen, no peito, no encéfalo, nos rins, nas pernas e em torno dos olhos. Pode ser reconhecida pela formação de pequenas depressões, que persiste quando se faz pressão sobre a parte afetada. Ante dele, um certo homem hidrópico. Eu creio que deu para os irmãos entender como fica o corpo da pessoa. Imagina se amarra vários elásticos, vários pontos no corpo e aperta bem. Esta parte aqui da hidropisia, que diz que pode ser localizada em apenas uma parte do corpo. No Brasil era muito comum a gente ver pessoas lá no interior com uma doença por nome de barriga d'água. Acumulava-se somente em um ponto. E aqui nós vimos quantas partes do corpo pode ser afetada por essa enfermidade. Imagina a situação que estava aquele homem. Nós vamos abrir aqui no livro de Lucas, no versículo, capítulo 14. E nós vamos dar uma olhada. Nós vamos dar uma olhada um pouquinho mais no que Jesus disse acerca deste homem. Porque não dá para decorar a Bíblia. Aquilo que lemos, temos a capacidade do Senhor nos revelar. Então veja que Jesus disse assim, olha, o que aconteceu neste capítulo 14. E aconteceu num sábado, que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estavam ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, curou e despediu. E disse-lhes: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi, e não o tire logo? E nada lhe podiam explicar sobre isso. Nós vemos que Jesus, ele pegou toda a tradição, todo o costume, tudo aquilo que o homem havia implantado. Porque não foi a lei que implantou isso. A lei não implantou que deveria deixar de fazer bem no sábado. Porque o que a lei colocou, nós conhecemos os mandamentos.
Jesus trazendo os mandamentos a amar ao Senhor teu Deus com toda a tua força, de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós sabemos que não existe um dia específico para amar o próximo. É todo dia, é toda hora. Imagina só se nós vivêssemos conforme os homens colocaram. Nós sabemos que existem pessoas religiosas que dizem que no sábado não se pode fazer nada, nós sabemos disso. Mas Jesus também lhe fez uma pergunta: quem foi feito primeiro? Foi o homem ou foi o sábado? O sábado foi feito por causa do homem ou o homem por causa do sábado? Foi feita essa pergunta. Então Jesus ele veio para quebrar a tradição. Ele veio para quebrar a religiosidade. E dizer: agora é hora de fazer o bem. A situação talvez aquele homem andasse mais. Eu lembro que eu vi várias pessoas com esse tipo de doença nas pernas. Era horrível, as pessoas não aguentavam caminhar de um lado para o outro com facilidade. Agora imagina que aqui não fala onde estava localizada essa enfermidade deste homem. Mas Jesus, olhando para ele, ele sabia que ia haver contenda novamente, porque era sábado. Ele já havia feito 3 milagres aqui, porque olha, aquilo que não prestava, que estava perdido, eu quero para mim. Olha, praticamente hoje nós não vamos pregar, nós vamos meditar só. Porque depois de dar essas qualidades de que Jesus escolheu para a igreja, nós já foram 4. E eu não contei para fazer isso também não, Diácono Sérgio. Ontem que eu fui contar quantas qualidades eu havia meditado aqui dentro. E foram exatamente 7. Até agora nós vimos 5. E Jesus, ele disse: olha, é assim que eu vou formar a igreja. Eu vou quebrar toda a tradição, todo o costume, tudo aquilo que o homem não quer, eu quero. Porque Jesus, ele não olha. Jesus, ele não está olhando para a minha roupa. Ele não está olhando para o meu falar. Ele está olhando para o meu coração e o meu pensamento. Porque quantos... Isto não é revelação, isto é realidade. Quantos de nós estamos aqui agora, nós estamos pensando em outras coisas lá fora. Não diz para mim que você não está pensando em outra coisa, porque você está. Porque nós temos a capacidade de ser usados pelo Espírito de Deus. E ao mesmo tempo, talvez nós pensarmos em coisas diferentes, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus fez o homem o quê? Sua imagem segundo a tua semelhança. E qual é uma das semelhanças de Deus? Onipresença. Então, ao mesmo tempo que Deus está aqui, Ele está em todos os lugares do mundo. Não é que você está distraído pensando lá fora, não. É porque essa capacidade também, essa semelhança, Deus te deu para você. No momento em que você reconheceu Jesus como teu Salvador, a Bíblia diz que você passou a ser imitador dele. E se você é imitador dele, se nós somos imitadores dele, neste momento nós temos todo o direito de pensar naqueles que ainda não reconheceram Jesus, naqueles que reconheceram Jesus e por um motivo qualquer estavam fora agora. É razão para a nossa alma se entristecer. E quando no livro também de Lucas, capítulo 17, que bom que está bem pertinho, no versículo 12, eu marquei aqui o versículo 12, porque Jesus, nós notamos que todas as vezes que nós vimos aqui, Jesus estava chegando. Jesus estava chegando de algum lugar, ele não estava desocupado, talvez terminava de fazer um milagre que o Espírito o movia para outro lugar, porque alguém precisava conhecê-lo. Aquilo que nós ouvimos aqui ontem, Jesus, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava com uma cavadeira.
Estava com uma cavadeira em uma terra que já estava preparada, abrindo o buraco e lançando a semente dentro. Sabe por quê? Porque se não fosse Jesus, a igreja não existia. Se Jesus não tivesse vindo, esta igreja não existia. Esta igreja que nós estamos dizendo, esta igreja que nós vemos sofrendo em toda parte do mundo por causa das almas que estão perecendo, por causa das almas que estão sofrendo lá fora. Igual aquele pastor que está lá no Irã, a terceira vez que tentam levar o homem à morte, mas ainda não conseguiram. Então o que foi que aconteceu? Aqui nessa passagem se fala de homens separados da sociedade. E este nem na cidade podia entrar. Nem na cidade eles podiam entrar. E quando? Interessante que nesse capítulo 17, nós não vimos aqui algo que os homens colocaram. Porque nós lemos um pouco aqui, para nós entendermos ainda melhor. Eu marquei aqui o versículo 12. Mas nós podemos ler do versículo 9 até o versículo 14, para ver um pouquinho do apanhado. Igual eu disse, nós não vamos ter tempo para poder ministrar sobre esses tópicos. Mas, o versículo 9 diz: porventura, dá graças o tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Nenhuma. Creio que não. Assim também vós, quando fizerem tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Jesus estava preparando porque ele sabia o que ia acontecer logo na frente. Nessa conversa que ele estava tendo com os discípulos, ele já sabia o que ia acontecer logo, a instantes depois. Aí o versículo 11 diz assim: olha, aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Opa! Esses homens estavam no lugar errado. Ou então essa aldeia era só de leprosos. Por quê? Saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Eles pararam de longe, porque na lei, eles não poderiam aproximar das pessoas sãs. Nós sabemos disso. Eles teriam que avisar. Eles teriam que gritar: leproso, leproso, para que as pessoas afastassem. Eles tinham uma necessidade. E as pessoas se retiravam para que eles passassem. Existe alguma coisa hoje mais contagiosa do que pecado? O mundo foi contagiado, se contagia ainda mais com o pecado. E quando esses homens, lepra significa pecado, mas eles eram leprosos mesmo na carne. Quando eles pararam de longe, eles avisaram: olha, nós somos leprosos, nós somos leprosos. Eles gritaram, pararam e gritaram. O mais interessante, versículo 13: e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. O que o pecador, quando o pecador reconhece que ele é pecador, o que ele faz? Eu não sou digno, Jesus. Eu não sou digno, mas eu sei que o Senhor é o único que pode perdoar os nossos pecados. Alguém deve ter falado para aqueles leprosos que eles não serviam mais para a sociedade, eles não prestavam mais para a sociedade. Mas tinha um homem na terra que talvez queria eles. E nós vemos que Jesus simplesmente, olha o versículo 14, assim, ele vendo-os e
discípulos: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Não vamos entrar muito aqui, porque eu já estou querendo parar para nós celebrar a Santa Ceia. Mas nós vimos que tudo aqui, tudo que aconteceu aqui, eram 10. Passou-se o tempo, voltou um, apareceu um. Apareceu um para agradecer e testificar o que o Senhor havia feito. Os outros deixaram de ser curados porque não vieram? Não. Eles continuaram curados. Mas quem voltou para agradecer foi apenas um. A Bíblia não fala para onde os outros foram. A Bíblia não pergunta para onde os outros foram. Porque este reconheceu que ele não podia tirar. Ele não havia remédio que pudesse tirar aquela lepra dele. E não há remédio que possa livrar o pecador do pecado. Só Jesus. Mateus 9, o capítulo de número 20. Fala de uma mulher. Eu acredito que deve ser uma das passagens que mais foram pregadas até hoje. Não sei qual foi a mensagem, qual foi o texto que mais foi pregado até hoje. Mas eu creio que esta eu já ouvi, eu não consigo nem lembrar quantas vezes. E todas as vezes que eu ouvi, Deus falou muito comigo através da palavra que foi enviada. Nós vimos, olha, uma igreja que era paralítica. Nós vimos uma igreja que era cega. Nós vimos uma igreja que era surda e muda. Nós vimos uma igreja que era deformada. Nós vimos uma igreja que era leprosa. E aqui nós vemos uma igreja que era cancerosa. Quantos anos esta mulher sofria? Aquele sangue que não parava nunca. A Bíblia diz que era quase 12 anos. Mas o Senhor sempre tem uma forma de apresentar para as pessoas na hora da sua maior dificuldade. 12 anos. Nós notamos que talvez esta mulher é uma ilustração, porque nós sabemos que havia condições, sim, porque ela estava se esforçando. Mas o Senhor preparou um meio para que ela pudesse alcançá-lo com mais facilidade. Quando ele preparou um Jairo para parar de frente de Jesus, para fazer aquela paradinha ali com Jesus: olha, minha filha está morta em casa. E naquela conversa rápida foi que a mulher chegou e tocou em Jesus. E veja como Jesus, ele dá atenção para todos. Ele estava conversando com Jairo. Os discípulos estavam apertando ele, talvez apertando até por uma questão de segurança, porque os discípulos eram como segurança de Jesus. Nós vimos que Pedro arrancou a orelha do soldado sem pensar, né? Então, quando eles estavam ali, de repente Jesus parou, talvez Jesus olhando para Jairo disse: opa, peraí, alguém tocou em mim. Aí foi clara as palavras que os discípulos disseram. E muitas vezes isso acontece no nosso meio. Que é isso, Jesus? Quanta gente ao seu redor. Como você pode dizer que alguém te tocou? Peraí, foi diferente. Vocês não entendem. Talvez ele, se tivesse muito tempo, ele ia explicar muitas coisas para os discípulos naquela hora. Jairo chamou a minha atenção. Ele me falou da necessidade que ele tinha.
Mas a maior necessidade que estava para chegar até a mim, ela não chegou com palavras, chegou com gestos. E um gesto de fé. Através de um gesto de fé que esta mulher teve, ela alcançou a sua cura. Esta é a igreja que Jesus escolheu. Não são apenas estes 7 que nós citamos nesta noite. Estes 7 é o que nós temos hoje como forma de dizer para Jesus: obrigado, Jesus. Porque se o Senhor não escolhesse um paralítico, eu não estaria aqui. Se o Senhor não escolhesse um cego, eu não poderia estar aqui. Se o Senhor não escolhesse um surdo e mudo, eu não poderia estar aqui. Se o Senhor não escolhesse um homem todo deformado, eu não poderia estar aqui também. Se o Senhor não escolhesse essas pessoas que nós acabamos de ver aqui, esses leprosos, eu não tinha, no mundo espiritual, eu não tinha esta roupa que hoje eu tenho. A minha roupa, ela era coberta de lepra, que significa o pecado. O meu corpo era lepra pura. Naamã com toda a sua lepra. Os homens não viam muito bem, só as pessoas íntimas que viam. Ele vestia sua boa roupa, colocava luvas e ninguém via que ele era leproso. Mas Deus lá dos céus enxergava toda a lepra de Naamã, ao ponto de pegar aquela menina, entregar nas mãos dos sírios. Deus não falou para aquela menina. Mas quando aquela menina viu a situação, talvez ele disse: já sei por que é que eu vim aqui. Irmãos, eu vou terminar. Eu já sei por que é que eu vim aqui. E vocês sabem por que vocês vieram aqui. A igreja sabe por que ela está aqui. Aquela menina foi levada escrava até a casa de Naamã. Eles poderiam ter escolhido uma pessoa diferente, talvez uma adulta, já madura, para poder servir na casa de Naamã. Não, levaram uma menina. A Bíblia diz que era uma menina. Mas quando ela viu aquela situação, ela disse: é agora que meu Deus vai ser glorificado. Não perca a oportunidade. Não perca. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, falem que Jesus é bom. E só Ele pode levar para o céu. Só Ele tem essas qualidades que nós acabamos de ouvir. Ninguém mais. E quando aquela lepra de Naamã foi curada, o nome do Senhor foi glorificado. E quando esta mulher deixou ali nos pés de Jesus aquele câncer que perseguia ela há quase 12 anos, o nome do Senhor foi glorificado e ainda está sendo glorificado. Nós não temos mais tempo, igreja. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a entender que nós éramos desta maneira. Nós não éramos diferentes, mas conforme nós vimos aqui, tudo que eu li aqui, eu queria ter tempo para poder trazer uma explicação de cada versículo. Mas no versículo que nós lemos por último, no último versículo que nós lemos, nós vimos que o Senhor falou acerca de 10 servos, não foi isso? E Ele deu para os servos que Ele havia escolhido. Aqui diz que era uma parábola. E nesta parábola, não é que eu disse que era versículo capítulo 18, né, mas é no capítulo 19,
Nesta parábola, Jesus estava falando acerca de um homem que ia viajar, mas ele queria construir um reino. E neste reino que ele queria construir, ele precisava de alguém. E nós pegamos isto e trazemos isto para a igreja. Foram 10 servos. O que é que o Senhor nos deu? O que é que Ele colocou em nossas mãos? A Bíblia diz assim, olha, que de graça vos é dado, de graça também deis. O que é que nos foi dado de graça? Aquilo, irmãos, que nós não tínhamos condições de ter. Mas Jesus disse, eu vou te dar. Eu quero te dar. Isso Jesus colocou em nossas mãos também. Ele vai voltar um dia. Ele vai requerer de nós. Estou falando isso para encorajar os irmãos. Para encorajar, porque eu sei que todos têm feito isto. Eu sei que todos nós que estamos aqui temos a oportunidade que nós temos tido, nós não temos perdido ela. E é isso que Jesus vai requerer de nós. Você anunciou a salvação? Sim, Senhor. Nós anunciamos a salvação. Ele entregou em nossas mãos. Vamos colocar de pé. E já vamos começar a celebrar a Santa Ceia do Senhor. Porque nós sabemos que existe muitas tradições e costumes, mas que nós não venhamos pegar nada por tradição, nem por costume. Porque Jesus, conforme nós ouvimos, foi pouco que nós ouvimos falar do que Ele veio fazer. Mas nós ouvimos que Ele não é. Ele veio quebrar a tradição. Ele veio tirar a religiosidade. Portanto, que nós sempre vamos esforçar para usar a palavra que nós temos em nossas mãos. Porque na última matéria que nós lemos, nós não chegamos até esse versículo que eu vou citar. Mas, quando nós formos fazer escatologia, nós vamos chegar, e esse versículo é muito conhecido. Todo aquele que acrescentar, está lá no livro de Apocalipse, todo aquele que acrescentar, ou tirar parte deste evangelho que foi pregado, o que acrescentar será acrescentado sobre ele maldições, e o que tirar será tirado dele parte da árvore da vida. Então, olha, se alguém quiser te criticar por causa da palavra, deixe que te critique. Se alguém quiser dizer para você que você está errado por causa desta palavra, deixem que fale. Mas nunca pegue costume de homens. Nunca pegue tradição de homens. Faça conforme a palavra de Deus tem nos anunciado. Porque quando nós ouvimos falar, a Santa Ceia praticamente parece um costume, não é? Mas eu não sei se os irmãos já perceberam, de vez em quando nós tiramos do primeiro domingo, colocamos no segundo, para não ficar aquele costume, eu vou na igreja hoje porque é Santa Ceia. Os irmãos já perceberam, eu não gosto nem muito de anunciar, é domingo é Santa Ceia, eu não gosto nem muito de anunciar. Porque parece que, eu vou forçar os irmãos a vir na igreja por causa da Santa Ceia.
mas conforme nós aprendemos, segundo a Escritura, não segundo os nossos costumes. A Bíblia diz assim, olha em 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 23, olha que o apóstolo Paulo escreveu. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Irmãos, quando nós pegamos, estou pegando um guardanapo aqui limpo, porque eu vou pegar nesse pão que depois eu sei que os irmãos vão comer. Então, como eu não lavei a minha mão depois que eu comecei o culto, então eu vou pegar com isso aqui. O que está aqui na minha mão? Pão. A sua Bíblia diz que Jesus pegou o quê? Tem outra coisa? Não é? Então, é o que nós aprendemos. Tendo pegado o pão, partiu e deu graças. E tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei. Isso é o meu corpo, que é dado por vós. E nós, a partir do momento em que aceitamos Jesus, a Bíblia diz que nós começamos a ser os imitadores de Jesus. Se o apóstolo Paulo ensinou para as igrejas, por isso que parece uma tradição, a Santa Ceia. Toda a igreja que nós vamos é desta forma que celebra a Santa Ceia. E este é o versículo, esta é a parte que se lê na Santa Ceia. Podemos tirar alguma coisa daqui? Se tem alguém que concorda em tirar alguma coisa daqui, eu não vou discordar do irmão, mas eu não tiro. Eu não vou discordar do irmão, porque eu recebi do Senhor também um espírito que não é contencioso, conforme o apóstolo Paulo diz. Então, quando Jesus pegou o pão e apresentou, não é aquele pão que nós vamos partir agora. Eu até que, já algumas vezes, deu vontade de pegar a Santa Ceia e fazer uma mesa maior, colocar as cadeiras em volta, e a gente fazer uma Santa Ceia em volta da mesa também. Então, me deu vontade. E os irmãos fiquem preparados que qualquer dia a Santa Ceia vai ser desse jeito. Nós vamos fazer a mesa, colocar as cadeiras, e vamos fazer, porque eles estavam sentados na mesa, a Bíblia diz que eles estavam sentados em volta de uma mesa. Não é? Agora, por que as igrejas fazem da forma que nós fazemos? Porque não é uma comunidade igual a nossa. É uma comunidade muito grande. Imagina só, 5.000 pessoas participando da Santa Ceia. Quantos lugares, quantas mesas vão ter que ser colocadas? Quantos diáconos vai precisar? Então, quando nós, conforme Jesus disse, olha, tendo ele partido o pão, deu graças. E nós nessa noite também vamos dar graças ao Senhor. Porque, Senhor, aqui está em nossas mãos estes pães. Que até o momento, Senhor, eles são pães naturais, conforme o pão que o Senhor partiu naquela última Santa Ceia. E sendo assim, Senhor, por nós acreditarmos na Tua Palavra, nós também estamos te dando graças agora. Porque naquela mesa da Santa Ceia, onde o Senhor estava sentado, foi o Senhor que deu graça ao Pai agora. Nós te damos graças pelo Teu feito. Nós te damos graças, Jesus, porque o Senhor nos ensinou que isso é, nós estamos agora celebrando a memória do Teu corpo, não morto, mas vivo. Porque o Senhor está vivo e presente aqui em nosso meio. Porque nós cremos na Tua Palavra, e por isso agora, Jesus, este pão eu tenho certeza absoluta, Jesus. Pela fé, Jesus, que o Senhor colocou sobre a igreja, que os nossos olhos podem ver pães feitos na padaria. Mas, Senhor, a nossa alma tem a certeza absoluta que isto aqui é para alimento dela, até a próxima Santa Ceia. E assim nós cremos e agradecemos, que nós possamos agora participar do Teu corpo, Jesus. Sim, Jesus, obrigado por tudo. Queremos nós engrandecer. Aleluia, Jesus.
Jesus, nós participamos agora, em teu nome. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Aleluia, Jesus. Jesus está em nossas mãos. Este cálice, Senhor. Cálices este, ó Jesus, que contém suco de uva natural, Senhor. Nós não somos contra, Jesus, aqueles que usam o vinho. Nós não somos contra nada, Jesus, porque não temos este direito. E sabemos que o Senhor tem o poder para transformar. Aqui, Jesus, o teu Espírito nos vai lembrar o Senhor naquela festa, onde o Senhor transformou a água em vinho, Senhor. E aqui, Jesus, nós pedimos a Ti, Senhor, um grande milagre agora. Que o Senhor possa transformar estes cálices. O que contém dentro destes cálices, o Senhor possa transformar no Teu sangue. Pelo poder da Sua palavra é que nós estamos orando. Porque esta, segundo aprendemos, é a aliança que o Senhor fez conosco. Aliança esta, Jesus, que não foi assinada com uma caneta em um papel, mas foi assinada com o Teu sangue na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus. Queremos sempre lembrar esta aliança até que o Senhor venha. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória ao Teu nome, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor.
Glorificado, exaltado é o nome santo de Jesus. Tu és fiel e santo, Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ele verteu. Esse sangue lavado, roupas que dão salvação, os pecadores remidos e perante seu Deus já estão. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus está em nossas mãos. Aquilo que nós cremos pela fé é o sangue da nova e eterna aliança. É memória de ti, Jesus, que está vivo em nosso meio. Nós agora, Senhor, reafirmamos aquela aliança que foi feita ali na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, porque só o Senhor poderia fazer isto. Por isso agora participamos crendo. E esta aliança nunca vai ser quebrada, Jesus. Nos ajuda. Para a honra e glória do teu nome. Amém? Participamos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus por nosso portão. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quando Ele amou. Eis estas chagas pureza para o maior pecador, porque mais alto que a neve o teu sangue nos torna Senhor. Aleluia. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, este sangue lavado, mais algo que a neve serei. Tu és santo, Jesus. Queremos agora, Senhor, e dar graças a Jesus por tua bondade e misericórdia, Senhor. Não há, Jesus, como expressar os nossos agradecimentos, ó Pai. Jesus, que o teu Espírito, Senhor, continua nos conduzindo sempre ao caminho da verdade, Senhor. Que possamos andar, Jesus, segundo as conformidades com as tuas palavras, ó Pai. Segundo o teu Espírito, ó Deus, tem nos ensinado, Senhor. Por isso agora, Jesus, queremos te agradecer por este culto, Pai. Pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos aqui nesta noite, Jesus. Eu te dou graças, ó Deus, pela sua igreja. Te dou graças, Senhor, pelos teus filhos, ó Pai querido, que têm orado por esta igreja. Orado, Senhor, pelas almas, Senhor, da glória que estão lá fora, Pai. Porque conforme aprendemos nesta noite, o Senhor veio para aquilo que se achava perdido. Agora, Pai querido, nós saciados, Senhor, com a Tua palavra, nós queremos dizer para Ti, Senhor, que nós precisamos de Ti, Pai querido.
Não somente, Jesus, na nossa ida para a nossa casa, não somente durante esta semana de trabalho, mas até que o Senhor venha para buscar esta igreja. Abençoa os seus filhos. Despede a igreja em segurança que só o Senhor tem para dar. E que neste momento, Jesus, nós estamos entregando a Ti este trabalho, que sem a Tua presença ele não seria realizado. Sem o Teu Espírito este trabalho não seria realizado. Sem o Senhor, nosso Deus Criador. Não haveria como, Pai, porque se o Senhor não nos criasse, nós não estaríamos aqui. Portanto, agora vamos despedir aqui deste lugar, mas não despedir da Tua presença. Que a Tua presença seja conosco, abençoando o nosso trabalho, nossa casa, o nosso caminho, abençoando, meu Deus, nosso deitar e o nosso levantar, abençoando a nossa família. Onde quer que esteja, Senhor, um de nossos familiares, alcança eles por Tua misericórdia e bondade. E agora, Pai, despede a Tua igreja com a paz que só o Senhor tem para dar. E o grande amor de Deus Pai. A graça revelada na pessoa de Jesus Cristo. E as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Esteja hoje e para sempre com a igreja. E o povo de Deus diz, amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém, Jesus.